Então, muito bom dia a todos. Eu sou Ana Pedro e hoje vamos perceber como funciona o processamento automático e manual do subsídio de Natal na cloud. Ora bem, o subsídio de Natal é processado, como todos nós sabemos, é processado em função do tempo trabalhado. Ou seja, da data em que o funcionário entrou na empresa, caso tenha entrado no ano em curso, em função também das faltas que o funcionário teve ao longo do ano, caso estas faltas sejam superiores a 30 dias, tudo isto tem em conta para o cálculo do subsídio de Natal. Existem aqui algumas divergências em relação às faltas. Há clientes que consideram tudo o que seja falta que desconta para aos dias do subsídio de Natal, certo? Mesmo que o período das mesmas não exceda os 30 dias, ou seja, só vão pagar mesmo os dias trabalhados. Mas, segundo a nossa leitura do Código de Trabalho, segundo a leitura do Central-Gest perante o Código de Trabalho, consideramos que o funcionário só perde direito após 30 dias ou mais relativos a um período de faltas. Okay? Ora, em termos de processamento, o Central-Gest vai dar o cálculo automático consoante o quê? Consoante aquilo que eu tenho na minha ficha do colaborador. Vejamos então aqui no Central-Gest, na cloud, a minha ficha do colaborador. Eu entro aqui, ficha do colaborador, posso selecionar aqui o meu empregado 1, por exemplo, e vou editar a ficha do colaborador 1. O que é preciso ter atenção para que o Central-Gest me devolva, quando eu fizer o cálculo automático do subsídio de Natal, me devolva os cálculos corretamente? Preciso terem atenção a alguns pontos. Um deles será a data de admissão. Vamos aqui aos dados contratuais e temos aqui a data de admissão do funcionário. Por exemplo, se eu tiver um funcionário que entrou a meio do ano, ele, quando chegar ao processamento automático do subsídio de Natal, só me vai dar metade do tempo que foi aquilo que ele trabalhou. Neste caso, o funcionário 1 entrou a 1 de 2 de 2021, ou seja, ele só vai ter em conta que este funcionário entrou em fevereiro para o cálculo do subsídio de Natal. Se ele, por exemplo, entrasse a 1 de 1 de 2020, já me iria considerar o subsídio de Natal todo, em termos de data de admissão. Depois, outra situação também a ter em conta, aqui na ficha, é a parte dos duodécimos. Clicando aqui no separador de duodécimos, eu consigo ver aqui se o colaborador está a receber duodécimos ou se não efetua processamento de duodécimos. Se ele estiver a receber em duodécimos, nós podemos ter os duodécimos a 50% ou a 100%. Se eu tiver a 100%, eu já todos os meses vou repartir aquela parte, não é? Do subsídio de Natal pelos diversos meses do processamento. Isto, estando a receber a 100%. Se eu tiver a receber a 50% os duodécimos, o que é que ele vai fazer? Todos os meses vai-me calcular os 50% sobre o valor do meu subsídio de Natal, não é? Pega no subsídio de Natal, divide por 12 e depois ainda divide por 2, não é? Para ter a parte dos 50%, e depois, quando nós formos pagar o subsídio de Natal, no final do ano, só me vai lá pôr, se colocar a outra metade que ficou por pagar. Correto? Depois, também tem em conta, aqui nos dados contratuais, se ele tem ou não diuturnidades. Aqui, no número de diuturnidades e o valor das diuturnidades, como as diuturnidades contribuem para o custo hora, ele, além do vencimento, também vai ter em conta se ele tem ou não diuturnidades. Porquê? Porque estas diuturnidades, como eu já disse, contribuem para o cálculo do custo hora. Então, ele vai crescer à parte do vencimento. Em termos de duodécimos, aqui nos duodécimos, eu posso ter, o que é isto do cálculo de duodécimos sobre valores variáveis? O que é que ele me faz com se eu ativar esta opção aqui? Ele vai ter em conta, não o vencimento que eu tenho aqui colocado, ok? Mas sim o que eu considerar aqui no subsídio de Natal. Eu, por exemplo, posso ter um funcionário que, para além do vencimento base,
ou das diuturnidades que ele tenha lá, também receba um prémio e que eu queira ver esse prémio contemplado. Então, eu aqui no subsídio de Natal, em vez de dizer, imaginemos que ele recebe uma isenção de horário de 200 euros ou outro abono, eu quero que essa isenção de horário também me conte lá, quando eu for fazer o processamento, me conte lá no meu, para o valor do subsídio de Natal. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aqui no valor do subsídio de Natal, em vez de colocar 2.000 euros, coloco 2.200, que é contando também com essa isenção de horário, ok? Outro ponto importante que eu também queria aqui falar é que o Central Geste, relativamente ao subsídio de Natal e à taxa de IRS, ou seja, segundo o código de IRS, eu vou aplicar a taxa consoante o valor total do subsídio de Natal. Mesmo que eu pague a um colaborador de forma faseada, ok, ao longo do ano, por exemplo, pago ao colaborador agora, por exemplo, em outubro paguei 500 euros. Ok? Mas eu sei que na minha ficha do funcionário eu tenho de subsídio de Natal 2.000 euros. O que é que o Central Geste vai fazer? Ele vai ver a taxa para os 2.000 euros e quando eu for processar esses 500 euros, vai-me aplicar a taxa que ele viu consoante a tabela de IRS deste funcionário para 2.000 euros e vai-lhe aplicar sobre os 500 euros. Ok? Pronto. Isto, a nível da ficha do trabalhador, são estes os cuidados que nós temos que ter. Então, data de admissão, a data de admissão que está nos dados contratuais, ok? Ver aqui a data de admissão, os duodécimos, se ele recebe por duodécimos ou se não recebe por duodécimos, se tem diuturnidades, se não tem diuturnidades, ok? Estes são os pontos importantes na ficha do colaborador para que ele tenha para que ele depois processe de forma automática. Também é importante, na marcação de calendário, marcar as faltas corretamente, ok? Nós aqui na marcação de calendário, nas faltas, eu, por exemplo, se selecionar aqui um empregado, eu já sei que este empregado, vou aqui andar para trás, como acho que era este empregado teve aqui num período superior a 30 dias de falta, ok? Teve aqui em junho, desde o dia 15 ao dia 30, teve em julho, o mês todo e o mês de agosto até o dia 15. Quando eu for fazer o processamento automático, ele já vai ter em conta estes dias que ele teve de falta, ok? E ele faz isto de forma automática. Posto isto, vamos então processar os nossos subsídios de Natal. Antes de mais, nós não podemos ir logo fazer o processamento. Porquê? Porque não temos nada recolhido. Então temos que recolher estes dados de forma automática, certo? Ou de forma manual, mas temos que recolher estes dados. Como é que vamos fazer? Na recolha de dados. Vamos aqui à recolha de dados. Eu posso fazer esta recolha de forma manual, vindo aqui aos dados manuais, fazendo novo, escolho aqui o tipo de processamento que eu quero processar, subsídio de Natal, avançar, isto de forma manual. Escolho aqui o empregado e coloco aqui o meu abono. O abono de subsídio de Natal é o 600, meto aqui a data de evento e a data de processamento, queria processar, por exemplo, ao dia 15 de 12 de 2021, ok? Meti a quantidade, 30 dias, e ele dá-me logo aqui o valor, ok? Posto isto, fazia gravar e estava recolhido. Isto é a forma manual, mas eu não quero andar aqui um a um a calcular isto manualmente. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer de forma automática. Então, como é que eu faço de forma automática? Venho aqui ao subsídio de Natal, ok? Seleciono os meus empregados, posso selecionar todos ou só aqueles que quero processar, ok? Vou selecionar todos, neste caso, faço avançar. Agora aqui é preciso ter atenção a um ponto. No tipo de processamento, há quem queira fazer num processamento à parte, o subsídio de Natal, ou então queira processar juntamente com o processamento mensal. Porque é que ele aqui não me está a aparecer o processamento mensal? Porquê?
Vamos vir aqui em baixo às tabelas, ao tipo de processamento, que está aqui, tipo de processamento. Porque é que o processamento mensal não me está ali a aparecer? Porquê? Eu vou fazer aqui editar, porque ele aqui não tem considerado ativo o subsídio de Natal. Se eu ativar aqui, também vou ativar o de férias, faço guardar. Quando fizer ali o processamento, então venho aqui, recolha de dados, subsídio de Natal, seleciono todos, faço avançar, ele já me vai aparecer aqui os dois tipos de processamento que têm aquela flag ativa. E eu então posso processar no processamento mensal ou então posso fazer no processamento de subsídio de Natal. Eu neste caso vou fazer no processamento de subsídio de Natal. Data de referência é a data que eu vou pagar, posso pôr 15/12/2021, ok? Enter. E a data para cálculo considera-se sempre até ao final do ano, 31/12/2021, ok? Dou Enter, faço processar e ele vai-me aparecer logo aqui um quadro com a informação de aquilo que eu tenho na minha ficha do colaborador. Vamos então olhar para estes dados que ele me apresenta aqui. No meu colaborador 1, eu sei que ele entrou a 1 de agosto, a 1 de fevereiro de 2021, como está aqui a apresentar. Data de admissão, 1/2/2021. Daí, ele nos contar 2 dias e meio aqui para o cálculo do subsídio de Natal, porque ele tem em conta, como eu já disse, a data de admissão do funcionário. Depois, o colaborador 2, ele tem aqui só 15 dias. Porquê? Porque o meu colaborador 2, na ficha do empregado, tem que ele recebe por duodécimos. E os meus duodécimos estão configurados a 50%. Daí ele me apresentar, apesar, ele aqui entrou em 2007, devia-me apresentar 30, mas como tem os duodécimos a 50%, só me apresenta aqui para o cálculo 15 dias, que é a outra parte que eu ainda não paguei. Ok? Relativamente aqui ao colaborador número 3, ele apresenta-me aqui o número de dias a pagar 2608. Porquê? Porque o meu colaborador teve de faltas e ele apresenta-me aqui qual é o número de faltas a descontar. E consoante este número de faltas, ele vai-me dar aqui o número de dias a pagar. Okay? Por último, temos um colaborador que entrou a 1/1/2020, não tem duodécimos, ainda não lhe paguei nada, então ele vem-me para aqui 30 dias. Ok? Posto isto, eu aqui, imaginemos que eu não queria, neste funcionário, descontar os dias de falta. Segundo o que o Código de Trabalho diz, é que eu devo descontar, caso o colaborador tenha mais de 30 dias de falta. Mas imaginemos que a empresa não queria descontar. Eu posso sempre, a partir desta informação que ele me dá aqui, alterar esta informação. Então, eu não lhe quero pagar 2608, quero, por exemplo, pagar 30 dias. Dou Enter, ok? E ele vai-me ali meter o valor correto para os 30 dias. Eu aqui posso sempre alterar esta informação. Depois de alterar esta informação e verificar os dados que aqui me apresenta, eu faço gravar, e o que é que isto me vai fazer? Vai-me ficar guardado, digamos assim, nos dados manuais. Se eu for aqui aos dados manuais, consigo ver aqui tudo o que foi recolhido. Ok? Data de evento ao dia 15, que foi o que nós pedimos para, colocamos lá para a data de processamento. Os valores que eu tinha, a quantidade de dias que eu tinha lá e o respectivo valor. Ok? Consigo ver aqui. A partir daqui, se alguma coisa estiver mal, consigo sempre selecionar, editar e fazer qualquer tipo de alteração. Depois de alterar, basta gravar. Ok? Posto isto, depois de estar tudo recolhido e devidamente recolhido, eu também posso, imaginemos que eu queria agora também acrescentar para o subsídio de Natal aqui um prémio ou qualquer coisa, ou outro tipo de abono a este subsídio. Então, bastava fazer novo,
seleciono o tipo de processamento, que era o processamento de subsídio de Natal, e faço avançar e recolho o respectivo abono que eu queira. Basta colocar aqui o código de abono, a quantidade, o valor, fazer guardar, colocar a data de processamento ao dia 15, ok? E ele vai automaticamente puxar a quando o meu processamento. Depois de tudo recolhido, estamos aptos então para fazer o nosso processamento. Então, para fazer o processamento, como vocês já sabem, vamos aqui ao processamento, salários, fazemos avançar. Aqui selecionamos a empresa em questão, já está selecionado deste lado, que é a empresa que estamos a trabalhar, fazemos avançar. E agora aqui vamos selecionar o tipo de processamento que nós não tínhamos feito para o processamento mensal, caso queiram fazer para o processamento mensal, selecionam o processamento, caso tenham recolhido para o processamento mensal, selecionam o processamento mensal, neste caso recolhemos para o subsídio de Natal. Então vamos selecionar aqui o subsídio de Natal, data de início, data de fim, data de processamento, é a data que colocamos lá, 12/20/21, enter, enter. Depois aqui na descrição vocês podem pôr, há quem goste de colocar processamento, salários, e aqui posso pôr subsídio de Natal. Subsídio Natal, por exemplo, ou o que vocês queiram colocar aqui na descrição, ok? Faço avançar. Posso selecionar todos os funcionários, faço avançar. E ele vai-me fazer o meu processamento. A partir daqui, consigo verificar o que é que está nos recibos. Consigo verificar aqui o meu recibo. Temos aqui os 27,5, que este funcionário entrou a 1/2/2021. Temos aqui os 27 dias e meio, o valor e aqui o IRS autónomo, digamos assim. Este IRS é do subsídio de Natal e o do subsídio de férias é autónomo. Porquê? Porque eu, no abono, digo lá que o tipo de rendimento não é rendimentos, é subsídio de Natal. Eu já vos vou indicar, porque caso queiram que algum abono também entre aqui, mas que seja contabilizado não no IRS normal, mas sim no IRS subsídio de Natal, é preciso terem atenção, têm que criar um abono novo, ok? Em que o tipo de rendimento vá para conte para o subsídio de Natal e não para o rendimento normal. Já lá vamos ver. Pronto, aqui temos o nosso recibo, ok? Conseguimos consultar aqui, podemos imprimir, enviar por e-mail, ok? O que eu vos estava a falar em termos de abonos é aqui. Se eu vier aqui aos abonos, vou aqui ao subsídio de Natal, posso aqui. Aqui não me está a dar, Natal. Ok, não há problema, já vou ver o que se passa depois. Subsídio de Natal. Subsídio de Natal é o 600, está na página a seguir. Vou aqui organizar por código, será mais fácil. Ui, porque aquele aqui, vamos só atualizar, ele não me estava aqui a dar. Vamos só aqui entrar aqui no subsídio de Natal. Ok, pronto, já aqui temos. Vamos só aqui entrar no subsídio de Natal para perceber o que é que ele me vai fazer. Só aqui editar. Aqui na taxa de retenção, porque é que o subsídio de Natal separa a parte do IRS, como eu vos tinha dito? Porque ele aqui, no código 600, tem subsídio de Natal. Na taxa de retenção, vai fazer para o subsídio de Natal. Imaginemos que eu queria que algum abono
me contasse também para aquela parte do IRS subsídio de Natal. Então eu tinha que criar um abono novo e na taxa de retenção coloco subsídio de Natal. Por exemplo, isenção de horário para o subsídio de Natal. E que eu não queira que ele vá, a isenção de horário me vai somar ao rendimento do vencimento, me vai somar ao subsídio de Natal. Então, eu teria que criar uma isenção de horário, por exemplo, de subsídio de Natal, em que a taxa de retenção colocasse subsídio de Natal. Se eu, por exemplo, vier aqui a outro abono, por exemplo, ao vencimento, vocês vão ver que ele está como rendimento. Aqui, editar, só para vos mostrar aqui, tipo de rendimento, tipo de retenção, rendimentos, ok? E o subsídio de férias está como subsídio de férias. É aqui que ele faz a separação em termos de IRS, ok? Pronto. Já vimos, já processamos, já fizemos o processamento. Se eu quiser agora imprimir os recibos ou ver os recibos, posso vir aqui aos recibos de vencimento. Seleciono aqui o tipo de processamento, quero ver este processamento, ok? Quero ver o processamento subsídio de Natal. E então aqui consigo ver todos os meus recibos. Posso também imprimir, enviar por e-mail, ok? Posso ver o que está processado. Se eu tiver necessidade de, imaginemos que eu queria acrescentar aqui alguma coisa e tiver necessidade de voltar a reprocessar o meu recibo, tenho que entrar no processamento, vir aos salários e fazer avançar, escolho a empresa, processamentos existentes no separador anterior e consigo ver aqui o meu processamento. Ele vai-me só aqui abrir com os dados do empregado e a partir daqui, depois, selecionando aqui embaixo, eu posso reprocessar o meu empregado e posso consultar o recibo do meu empregado. Ok? Imaginemos que eu tinha vindo aqui à recolha de dados manuais, acrescentar alguma coisa, depois vinha aqui ao processamento, processamentos existentes e reprocessava aqui o meu empregado. Faço OK e ele vai-me reprocessar. Ok? Também posso vir aqui tirar uma listagem. Se eu vier aqui embaixo, vou só encurtar isto. Aqui nas consultas, também posso consultar aqui a minha folha de ordenados para ver o que é que foi processado a todos os colaboradores neste processamento. Eu aqui posso selecionar a listagem consoante aquilo que eu pretender. Por exemplo, folha de férias, folha de ordenados, passo pré-visualizar, ok? Meto ali a data dos processamentos e consigo aqui ver o que é que foi. Isto depois precisa aqui de um ajuste, depois já vou falar aqui com os colegas por causa da listagem, mas isto é um erro de listagem, é só puxar aqui um bocadinho para baixo, mas consigo ver que aqui o meu subsídio, o subsídio de férias pago, ok? Aqui a parte do IRS retido, consigo aqui tirar algum tipo de algumas listagens que pretenderem. Vamos só ver este. Pronto. Ok? Tenho aqui o subsídio de Natal, tenho aqui a parte do IRS e da Segurança Social, e este dá a parte dos abonos e a parte dos descontos de todos os empregados, ou então, se eu só quisesse ver algum empregado em questão, selecionava aqui o empregado e ele mostraria aqui embaixo só aquele empregado selecionado. Vocês fazem aqui em cima a pesquisa consoante aquilo que pretenderem, ok? Pronto, relativamente ao processamento de subsídio de Natal, automático ou de forma manual, é isto que temos de ter em conta. Eu vou só repetir, então, a primeira coisa é ter bem configurado para fazermos um processamento automático. Eu tenho que ter bem configurado a minha ficha do empregado em relação a quê? À data de admissão, nos dados contratuais, ou os duodécimos, se ele recebe ou se não recebe por duodécimos, e tem que lá ter bem o subsídio de Natal, para que ele me possa fazer os cálculos de modo automático. E também, na marcação do calendário, tenho que marcar as minhas faltas, ok? Para ele ter em conta também se o funcionário teve mais de 30 dias de falta, ok? Posto isto, vou então à recolha de dados e faço
o meu processamento de subsídio de Natal. Faço o meu processamento, verifico se os dados estão todos bem calculados, faço gravar e ele passa-me para aqui, para os dados manuais, tudo aquilo que eu gerei, digamos assim. Depois de estar gerado, vou ao processamento e faço o processamento de salários consoante e escolho o tipo de processamento consoante aquilo que eu recolhi, ou para o processamento mensal ou para o processamento de subsídio de Natal, que vai fazendo num processamento à parte, ok? Depois de estar processado, posso vir aqui aos recibos de vencimento e imprimir os recibos. Caso tenha necessidade, vou aos salários e posso, no separador anterior, e posso reprocessá-los. Aqui no processamento existente, abro aqui esta caixinha e posso reprocessá-los. E também posso tirar uma listagem completa daquilo que eu processei. Aonde? Vemos aqui às consultas, folha de ordenados e tiramos aqui a listagem consoante aquilo que pretenderem. Em relação àquilo que eu tinha para a formação de hoje de recursos humanos em termos de processamento de salários cloud, será isto. Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação aqui aos processamentos. É assim, caso venham, não sei se já processaram, se ainda vão processar, até o dia 15 estão sempre aqui a surgir questões. Caso não tenham alguma questão agora, caso venha a surgir alguma questão, vocês, eu vou-vos dar o meu e-mail até direto, podem enviar sempre para ou para o meu e-mail ou fazer um pedido de suporte, que também, quando começamos a mexer, é que começa a surgir as dúvidas ou pode surgir dúvidas naquele momento que estamos a processar. Então, o meu e-mail, se quiserem apontar, o meu e-mail é ana.pedro@centralgeste.com. Ok? Ou então podem enviar também para o suporte, que é suporte@centralgeste.com, ok? Ou então fazer o pedido de suporte, como vocês já sabem. Caso venha a surgir alguma dúvida, caso não tenham agora dúvidas e venha a surgir alguma dúvida, sintam-se à vontade para questionar acerca de qualquer coisa que vos surja aí em termos de processamento, subsídio de Natal ou outras dúvidas. Aqui no GRH não há problema nenhum, ok? Sintam-se à vontade, enviem-me um e-mail ou mandem para o suporte, também outro colega da área consegue-vos tirar estas dúvidas. Não sei se tem aqui alguma dúvida em termos de processamentos. Da minha parte, penso que ficou. Eu não ouvi. É Inês, Dona Inês, como está? Tudo bem? Tudo bem. Da minha parte, penso que ficou tudo esclarecido por agora, mas é como diz, depois só vamos vamos ter mais dúvidas. Sim, às vezes até pode ser assim algum erro que surge ali de alguma parametrização que vocês não tenham correto. Exato. Ok? Mas sintam-se mesmo à vontade, ok? Eu dei-vos o meu e-mail direto, ok? Para se sentirem à vontade e qualquer dúvida também, para que eles também entraram mais tarde na formação, sintam-se à vontade para questionar, até ou por e-mail ou eu ligo-vos logo a seguir, ok? Claro, obrigada, muito obrigada. Ok, pronto. Pronto, uma vez que se calhar ninguém tem mais dúvidas, vamos dar por terminada a nossa formação. Esta também não tinha muito que falar, agora mesmo é só só entrando em prática é que podem surgir aí algumas dúvidas. Pronto, despeço-me assim. Obrigada. Continuação de um bom trabalho para todos. Um bom dia e uma boa semana para todos. Obrigada por este bocadinho. Obrigada, tudo bom. Obrigada, a todos. Obrigada.